Boa noite, meus caros amigos, diletos ouvintes. Hoje Deus me colocou no meu coração algo que Ele me incomodou para fazer. Não tenho outra mensagem a não ser sobre o que eu chamo de a poesia maior do apóstolo Paulo. O poema de Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que diz assim: Ainda que eu fale a linguagem dos homens dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada sou. E ainda mais que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado vivo, se eu de fato não tiver amor, nada disso terá proveito. De nada disso me aproveitaria. O amor, de fato, é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Todavia, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando de fato eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então, conhecerei como eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, todavia, o maior destes é o amor. Alguém disse certa vez que quem ama jamais deixa de doar-se, deixa de amar, que o amor jamais acaba. Havendo profecias, cessarão, mas o amor de fato jamais acaba. Que amor é este que o apóstolo São Paulo escreve na sua primeira carta, no capítulo 13, aos Coríntios, aos crentes, aos cristãos de Corinto, falando sobre o amor. Alguém filosoficamente, teologicamente diz e metafisicamente diz que na sua ontologia, na sua metafísica, que o amor, existem 4 tipos de amores, ou
amor, como se o amor fosse preso ou estivesse reduzido numa caixinha de fósforo, como tentam reduzir e minimalizar ou minimizar o amor ou o poder de Deus, amordaçando-o, diminuindo, desconstruindo aquele que constrói todas as coisas, descriando aquele que cria. O amor ágape, o agape do grego, é o amor sublime, o amor divino, o amor de Deus. O amor de Deus para com as criaturas, nós seres humanos, homens e mulheres, seres pensantes, criaturas e filhos de Deus. Existe o amor eros, o amor erótico, sensual, carnal, ou como alguns chamam de química, o amor de desejo, o amor de carne, de corpo, o amor entre um casal, entre um homem e uma mulher. Existe o amor storge, o amor de parceria entre irmãos, em fraternidade, frater, irmão, irmandade, comunidade. Existe o amor fileo, ou filia, que é o amor entre irmãos, laços fraternos, consanguíneos, entre primos, parentes próximos, sobrinhos e tios, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Mas Paulo não está falando só, não divide o amor. O amor não se divide. Simplesmente se ama, se sente, se autodoa. É este amor que Paulo fala. Ainda que eu andasse, ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu saiba todas as coisas, que eu tenha conhecimento da ciência, que eu tenha conhecimento deste mundo, da natureza, que eu tenha resposta para todas as indagações humanas, de onde nós viemos, quem somos e para onde nós vamos. Ainda que eu tenha resposta para essas indagações, perquirições, conjecturas humanas, ainda que eu distribua, que eu seja um homem probo, que eu seja um homem que caridoso, que distribua riquíssimo os meus bens para os pobres, ainda que eu distribua a minha riqueza material, humanamente falando, de ponto de vista material humano, ainda que eu mesmo possa entregar o meu corpo em holocausto, como Jesus é uma hóstia, hóstia do latim é vítima, é oblação, é ceia, é pão vivo, assim como Jesus se entregou por nós. Ainda que eu venha me entregar o meu corpo para ser queimado ou imolado como uma vítima ao holocausto, em sacrifício vivo por muitas pessoas, nada sou. Se eu não tiver amor, nada sou. Que tipo de amor é esse? Que tolera o outro, que perdoa o outro, perdoa o meu maior inimigo. Só o amor ágape, o amor de Deus,
O amor divino, meus caros, que Paulo está falando nesse belíssimo poema, não deixa de ser. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. E ele conclui de uma maneira majestosa, de um homem de um raciocínio lógico, filosófico, mas ainda mais filosófico, não um mero discurso, mas um homem de prática de palavra. Verso 13, ele fecha esse poema, Paulo, apóstolo de Jesus, rabino, doutor aos gentios. Ele termina esse belíssimo poema sobre o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Todavia, o maior destes é o amor. As chamadas virtudes teologais: fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo fala que não adianta eu ter fé, não adianta eu ter esperança se eu não tiver de fato amor no meu coração. Amor, eu me amo, mas também eu amo o meu próximo. Eu me amo, amo o meu próximo, mas também, acima de tudo, amo a Deus. Amo a mim e amo ao meu próximo, porque eles e eu, nós somos imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Altíssimo. Que Deus abençoe esta belíssima palavra do apóstolo Paulo aos nossos corações. Amém. E que o Espírito Santo faça a obra em nosso coração e no coração de cada ouvinte. Amém.